caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 7 de julho, cujo evangelho é o de Lucas 10, 1 a 12 e 17 a 20. O fragmento importante deste santo evangelho diz: designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Rogai ao Senhor da messe que mande operários. Esse santo evangelho tem a sua atualidade exatamente por estarmos vivendo este ano extraordinário missionário, onde também nos inspiramos para viver a nossa missionariedade ou, ao mesmo tempo, o nosso discipulado missionário. Esse ide missionário, portanto, de Jesus prepara psicologicamente os discípulos para uma situação de acolhida da palavra de Deus ou do anúncio do reino e, ao mesmo tempo, uma situação que nós podemos dizer que é uma situação de rejeição desta mesma palavra. São os dois comportamentos ou duas situações os quais os discípulos devem se habituar. O evangelho ainda deste domingo leva-nos a uma incomparável elevação de nossa fé. Porque os discípulos de Jesus, eles são enviados a abrir os caminhos para ele. Portanto, eles devem levar consigo o testemunho da renúncia a si mesmos, o testemunho de pertencerem, com toda a sua existência, tão somente a Cristo e ao Santo Evangelho. Com um impressionante júbilo, eles então retornam dessa missão, relatando, portanto, o que acontecera e os sinais do Cristo presentes também nesses missionários, que também representa cada um de nós. Em suas palavras e em seus testemunhos sobre Jesus, eles tinham, portanto, experimentado vivamente o poder de Deus. E o poder de Deus aqui vem explicitado pela operação dos milagres, sobretudo descritos nos versículos 17 e 18. O evangelista Lucas, ele narra de forma exclusiva essa missão dos 72 discípulos. Encontramos tão somente nele, no Novo Testamento. Em síntese, podemos afirmar que tal missão consolida também a nossa própria missão, pois os cristãos, que somos todos nós, somos convidados também a anunciar este mesmo reino, o reino de Deus, que é o reino de paz, a todas as pessoas que nos circundam. Portanto, a própria missionariedade faz parte da natureza da igreja. A igreja não se entenderia como uma imagem no mundo, sacramental, do mistério mesmo de Cristo, se não fosse através da pregação do Santo Evangelho. Portanto, pregar o Evangelho é para todos os cristãos mais do que uma simples missão, como nos assegura também o próprio apóstolo São Paulo. Trata-se de uma necessidade extremamente importante, sobre a qual, inclusive, deve residir toda a motivação da nossa permanência neste mundo. A nossa passagem é breve e a nossa identidade deve ser essa, de abraçar esse discipulado missionário. Portanto, Jesus ele também descreve a sua vitória sobre um certo triunfalismo, o triunfalismo messiânico, o que ele repassa no evangelho de hoje também aos seus discípulos, porque assim como Jesus venceu todo o triunfalismo pastoral, ao mesmo tempo podemos dizer em certo sentido eclesial, ele, portanto, nos faz pensar e nos voltar muito mais para um olhar para Deus, um olhar para os céus. Portanto, Jesus revela para os seus discípulos o íntimo mistério da presença e da nossa pertença à igreja. Ou seja, enquanto estivermos no mundo, nós teremos uma presença da igreja do mundo. E, ao mesmo tempo, a consciência de pertencermos à igreja, ao mesmo tempo, é uma pertença ao Santo Evangelho. Pertencer à igreja significa também pertencer ao Evangelho e estar nesse estado permanente de missão. Declara-lhes, portanto, o Senhor Jesus, invencível triunfo do serviço e, ao mesmo tempo, do amor ao reino de Deus, em cada pessoa e em cada situação, sobretudo aquelas mais dolorosas para os nossos irmãos e irmãs que sofrem e que vivem situações difíceis, não somente geograficamente, mas de forma existencial. Então é esta frase de Jesus
que vai renovar a fé e, ao mesmo tempo, purifica não somente a fé dos discípulos, como também a nossa própria fé, libertando-nos assim para o amor e, ao mesmo tempo, para uma esperança. A admoestação que cabe aqui no versículo 20 é a seguinte, muito rica para nós. Não vos alegreis, porque os espíritos maus se vos submeteram. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos no céu. Ou seja, estar inscrito no céu não quer, portanto, dizer outra coisa senão que ser inscrito no coração de Deus Pai mesmo. Aí está, portanto, esta mensagem, que a partir do Santo Evangelho deste domingo, nós estamos inspirados, possamos também viver esta alegria de sermos primeiro discípulo de Cristo, de nós cuidarmos dessa colheita de Deus, porque quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos semeando a palavra de Deus e ao mesmo tempo preocupados com esta colheita, e entender, portanto, a missão não como um peso, mas como um dom do próprio amor de Deus para cada um de nós. Por isso nós abraçamos com muita alegria, não obstante os conflitos que nós podemos encontrar no meio desse anúncio e dessa missão. Por isso Jesus nos alerta que ele nos envia como cordeiros no meio de lobos. Portanto, uma condição é essencial ao missionário. Lembremos disso. É o desprendimento. Portanto, ele não deve levar nada, porque essa missão ela é caracterizada pela urgência, pelo anúncio da paz e, ao mesmo tempo, pela proximidade do reino, curando, portanto, e reintegrando as pessoas, trazendo-as de volta à comunhão com Cristo Jesus e à comunhão também no seio da própria igreja. Por isso nós somos, nesse mundo, na nossa identidade missionária, os arautos ou portadores da paz. A paz dada por Cristo e dada também, consequentemente, pelo discípulo, por cada discípulo, é a plenitude dos bens messiânicos. É uma condição favorável à vida de todos, como nós traçamos nas urgências das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, onde fala da Igreja como sendo uma casa, a casa dos batizados, dos missionários, onde nós nos sentimos bem, mas ao mesmo tempo porque ela é comunicadora de uma vida, não para alguns, mas uma vida para todos. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, que a alegria desses discípulos, que reside no fato de os nomes deles estarem escritos ou inscritos no céu, seja também a nossa alegria, que assumamos essa dimensão batismal, profética neste mundo, de sermos enviados a testemunhar esse Evangelho de Cristo, que traz alegria aos corações mais frágeis. Não devemos nos preocupar pelas diversas rejeições, mas devemos nos sentir alegres por muitas vezes sentirmos e passarmos por insultos em nome do Cristo e do seu santo Evangelho, o anúncio do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.